Vamos lá, moçada. Vamos retomar o nosso encontro. Nós havíamos parado no capítulo 9, livro 5, capítulo 9, César Redivivus, capítulo 9, a religião do império. Então, nós, aqui de fato, o Olavo entra no estudo da teoria do império dele, da ideia de império no Ocidente. Ele faz toda essa recapitulação histórica, desde o Império Romano, pela fundação da Europa, o descobrimento das Américas, que coincide com a inauguração do período moderno, da modernidade, como se chama. E a gente chegou nos Estados Unidos, na Revolução Americana e na Constituição dos Estados Unidos enquanto país e enquanto império. O Olavo diz que os Estados Unidos é um império com características e contornos completamente novos e originais para a mentalidade europeia, que conhecia a ideia de império relacionada a conceitos de monarquia, e aristocracia sanguínea, essencialmente como bases políticas do império, enquanto que os Estados Unidos surgem como uma república. Então, que a mentalidade europeia da época era difícil de imaginar que estava nascendo um país realmente imperial, e não só mais um país imperial, mas o maior império de todos os tempos. Isso também é importante nós lembrar, segundo a explicação do Olavo, a visão dele desse tema do império. A novidade dos Estados Unidos é que não era uma monarquia, mas sim uma república, era democrática, era capitalista, não havia mais a aristocracia de sangue, e sim agora a nova aristocracia era de caráter capitalista, que também é uma nova classe que surge a partir do século XVII e XVIII. E, mais que tudo, é uma aristocracia de caráter secreto, uma vez que ela vem de sociedades iniciáticas, especialmente da maçonaria. A maioria dos presidentes americanos eram membros de lojas maçônicas, e esse caráter maçônico é o que, no fundo, dá para se dizer, é a característica mais fulcral dos Estados Unidos como o novo império do mundo. O Olavo explicou tudo o porquê disso. Então ele diz: os Estados Unidos são uma república maçônica, e também, não só no âmbito político, mas também ele acaba implantando uma espécie de religião maçônica no mundo ocidental, que é a religião civil, que está no título do livro. É a isso que se refere a tal da religião civil na história do Império, na nossa modernidade. Ela não é mais uma sociedade cristã, muito menos católica, mas é uma ética, uma moral laica. Então, são valores abstratos, fundados em normas sociais, pura e unicamente. Então, isso é realmente uma novidade. E essa religião do Império Americano, que se estendeu para o Ocidente inteiro, e é por isso que o Olavo diz que os Estados Unidos são o maior império de todos os tempos, porque realmente eles conseguiram difundir para o mundo inteiro, ocidental no caso, essa ética laica. Essa religião civil laica que está acima das religiões tradicionais. Todo o conflito, inclusive religioso, que possa existir em sociedade, esse conflito será arbitrado por essas normas jurídicas, morais, que têm uma origem laica. Então, esse fenômeno é absolutamente novo. E ele é o que fez os contornos do nosso mundo ocidental moderno, que a gente discutiu bastante no último encontro, nessas implicações e consequências dessa sociedade laica. Entendida que existe uma religião laica que era explicitamente admitida, mas principalmente implicitamente admitida. E essa é a força do porquê que o Império Americano é o maior de todos os tempos. Porque ele conseguiu, vamos dizer assim, em termos de orientação social, sucumbir com todas as tradições religiosas. Não é mais as tradições religiosas que passam a ser o princípio da sociedade,
mas uma ética laica de origem maçônica. Então acho que é esse um pouco o resumo assim, né, da história do Império, desde de Roma até os Estados Unidos, onde a gente parou. E agora a gente vai para o fim desse capítulo, que são os últimos parágrafos dele, que é uma análise de Wilhelm Meister a Raskolnikov, que é um personagem do Goethe e um personagem do Dostoiévski. E o último parágrafo desse capítulo, as novas tábuas da lei ou o Estado Bedel. Então, como eu acabei não conseguindo fazer esboçar uma apresentação, como de costume, sobre essa parte aqui, me atrapalhei aqui nos nossos horários, estava envolvido com outras coisas aí, me passei. Vamos abrir vocês devem ter feito as suas pontuações aí também desse capítulo, dessa parte. Eu vou fazer essa parte 31 e o Vinícius a 32 que encerra, né? 31 e 32, né? O que eu inicio e largo aqui para nós em relação a essa parte do livro? Então nós paramos nessa constatação do mundo moderno, nós estamos aqui em 1800, né? A gente está no século XIX, já consagrada a República Americana, a Revolução Americana. A modernidade já havia imprimido aquela amputação da nossa relação com a transcendência, né, em relação ao que era no Ocidente medieval. Então nós já estamos nessa era mais ateia relativamente ao passado, numa era mais materialista, portanto, e menos religiosa. No lugar da religião se estabelece essa moral laica, esta religião civil. E aí, nesta parte do livro, Olavo vai dizer que as narrativas ficcionais, a literatura universal do século XIX, ela também vai assumir esse viés maçônico, para usar a própria expressão do Olavo, né? Laico, portanto, materialista e terrestrialista, né? Com uma ausência de uma cosmovisão transcendente cristã, que era comum até então no século XVI. E aí Olavo cita alguns grandes nomes da literatura moderna, né? Goethe, Faulkner, ele vai mencionar de passagem, o Balzac, quem? O Cervantes, como modelos de literaturas que já vêm nessa atmosfera do mundo moderno, né? E o que é o conteúdo dessa literatura? Que seria diferente da literatura anterior. A literatura anterior, até o século XVI, digamos assim, para nós fatiar o tempo, ela tinha uma origem mítica, né? Completamente voltada à própria estrutura literária da Bíblia e, portanto, o drama em questão ali nas narrativas era o homem em busca da sua salvação, da alma. Então tinha a questão Deus, obviamente, presente, e um conflito, um drama, uma busca de caráter espiritual, né? Sempre estava implícito ou explícito esse conteúdo, vamos dizer assim, religioso mesmo, né? E a modernidade rompe com essa tradição literária e essa literatura maçônica que o Olavo menciona é nada mais do que agora o eixo das narrativas passaram a ser, por exemplo, o sucesso profissional do indivíduo, né? A conquista do emprego, o sucesso no emprego, o sucesso amoroso, né? E a questão da própria salvação da alma, para ir no ponto essencial do problema, não está mais presente nessa narrativa. Então, de fato, a própria literatura também se materializou, se terrestrializou. Não tem mais o problema da transcendência. Então ele cita esses autores como assim, autores fundacionais que marcam e moldam essa literatura que, como a gente bem sabe, é a literatura que molda o imaginário coletivo, né? Por mais que as pessoas não leem literatura,
só que a atmosfera cultural é influenciada pela literatura. Então, a origem dessa atmosfera cultural tem essa base nos grandes clássicos da literatura. Elas não leem o livro, mas veem o filme, né? Se não lê o livro, vê o filme. Conversa com alguém que lê o livro e conta, se não toda a história. E eu acho assim, eu acho que as iniciativas de caráter artístico, cultural, voltada ao popular, digamos assim, elas são ressonâncias do que está na base da literatura, né? Então acho que é principalmente isso também. Quem escreveu, por exemplo, o filme, provavelmente leu o Shakespeare, por exemplo, eu também não entraria nesse grupo aí, ou não? Não, ele é anterior, né? Quem? Anterior. Shakespeare, ele não, porque a principal diferença disso que você está falando é o subjetivismo. Isso. Que foi lá no romantismo, quando Shakespeare não pega desse ponto subjetivo, tipo, o teu sentimento. Sim, eu até o Cervantes até não colocaria dentro, mas... Não, é que ele citou... O Olavo citou o Cervantes ali. Ele está numa passagem. Ele está numa passagem, numa transição, né? Ele acha que não chega a ser um Goethe da vida, um Balzac da vida, né? O Vitor Hugo, ele não lembro se ele menciona. Não menciona. O fato é que esses grandes autores aí, do século XIX, eles estavam falando em o drama do sucesso pessoal, né? E a gente, para mim não sei quem é que tá. Quem é que tá de quem que é essa aí? Veio da onde essa aí? Igual o velho de Juiz trouxe. Então é isso, né? Nós ter claro que essa literatura do século XIX, ela vem assim para confirmar e expandir uma atmosfera cultural, intelectual e espiritual, ou anti-espiritual, se a gente preferir, que já estava consolidada desde o século XVII, XVIII, né? Então é isso assim que eu peguei em essência desse capítulo, né? Eu não sei se vocês concordam, querem agregar mais aí, tem o Giovanni que certamente pode falar mais, o próprio Vinícius leu. Só para fechar, o Olavo vai dizer no fim desse trechinho que o Dostoiévski depois, lá do Crime e Castigo em especial, vai ter um despertar de uma consciência de um retorno ao problema da transcendência. Ao seu modo, é claro, né? Enfiado na Rússia, lá no século XIX, no fim do século XIX, meados do século XIX, mas ele tem elementos que sugerem essa tentativa de buscar uma transcendência perdida. É mais ou menos isso, né, Vinícius? Os Irmãos Karamazov não é mais presente isso? Ele tá depois, né? É que o Raskolnikov, o romance Crime e Castigo, o personagem Raskolnikov, o nome simbólico dele já é aquela ideia de cisão, né? Que estava ocorrendo dentro da Rússia. Então, a cisão é do quê? Daquelas ideias nihilistas que estavam vindo da Europa, entrando em São Petersburgo, né, na Rússia, nesse período. E quando elas entravam dentro da Rússia, elas se chocavam com a tradição cristã ortodoxa lá, né? Então o Raskolnikov ele representa esses dois lados do que estava acontecendo na Rússia. De um lado vinham essas ideias de fora, e ele queria ser o novo Napoleão, né? Queria justificar a ação dele em relação aos meios que ele estava usando, né? Então ele podia matar a velha usurária, né? Como uma espécie de justificativa para roubar o dinheiro dela e dar para outra pessoa, enfim, né? Só que ele também tem esse outro lado cristão muito forte. No momento que ele percebe que alguém está numa situação ruim, ele não quer nem saber se ele não tem ou não tem dinheiro, por exemplo. Ele pega e dá o que ele tem, e não interessa se ele vai ficar sem ou não, né? No enterro do cara. No enterro do Marmeladov, né? Então ele tem essa... Então ele é esse personagem cindido. Então por isso acho que a ideia do Olavo de ter colocado ele, porque ele dá realmente essa percepção da Rússia, né? Dessa quebra. Os Irmãos Karamazov já vem para outra... Tem outras coisas por trás ali, né? É que o Olavo menciona esse fenômeno de uma espécie de tentativa de volta, citando o Crime e Castigo. É a narrativa do Crime e Castigo especial que ele se reporta. Né? Sim. E junto do Crime e Castigo, por exemplo, tem outro personagem que daí é Bebida de macho, né, cara? Se alguém não gosta, nós vamos providenciar uma outra opção. Lenoir, o vermelho negro, né? O vermelho negro. O
No Vermelho Negro traz, só que ele traz a mesma ideia do personagem. O que é o personagem? O personagem do Vermelho Negro, que é o... Não, o Vermelho Negro é do Stendhal. Deixa eu ver se eu lembro o nome do personagem principal. O Julian. O Julian, ele é um personagem parecido muito com Raskolnikov, né? Porque ele deseja a questão que o Lucas colocou que é central. Ele deseja uma aspiração pessoal, né? Os desejos pessoais dele, que ele quer realizar, né? Então o vermelho, por exemplo, era a ideia lá do Napoleão, né? Ele queria ou o exército do Napoleão, vermelho, ou o negro seria ser padre, né? Enfim. Só que ele não tem essa sese final, vamos dizer assim, que o Raskolnikov tem. O Raskolnikov é ali com a... E o Raskolnikov no final com a Sônia é diferente. E a ideia também do Dostoiévski, por exemplo, dentro da Rússia, dentro da própria igreja russa, a ortodoxia, eles não têm o purgatório, né? É céu ou inferno, né? Acho que na protestante, acho que também, talvez seja assim também. Acho que é só católica, acho que tem a ideia só católica tem a ideia do purgatório, né? Então o que o Dostoiévski faz? Ele pega o personagem e assim, faz o cara a pior pessoa do mundo, né? Esse cara não tem perdão na face da terra que vai conseguir perdoar o cara. Ele coloca o personagem nessa situação e será que mesmo aí ainda, né, ele pode ser resgatado pela providência divina, né? Esse é o drama do Raskolnikov, é esse. No final ele consegue, né? Por meio da Sônia lá, ele tem lá, supostamente, né? Eu achei brilhante essas relações que o Olavo fez de... Mas só que ele também mistura um pouco de... Claro, isso é detalhe, mas elementos pagãos ali, que daí que a Sônia fala, né, tipo, representando, digamos assim, a salvação da alma do cara, vai lá e te entrega lá porque tu fez cagada. Aí, mas antes, no caminho, tu vai na encruzilhada lá e daí tu vai, você baixa no chão, beija pro norte, pro leste, pro sul e pro leste. Isso, e grita bem alto o que tu fez. Não, tipo, fala pra ele fazer isso. Dá a ideia dele. Não tinha galinha. Não chegou. Mas talvez o barato disso aí é a questão simbólica, não é? Sim. Que eu acho que é o que o Olavo está trazendo ali, que o Dostoiévski foi assim, uma aparição de uma tentativa de trazer pelo menos a percepção da transcendência e que isso importa, e que isso seja decisivo, né? Sim. Ao seu modo ali e tal, a Sônia representa Deus, inclusive não é Deus propriamente, mas uma divindade feminina, que tem toda uma tradição do sagrado feminino e tal. E ainda tem ironia que ela é uma prostituta. Mas Sim. por necessidade, não por... Sim. É isso, mas eu acho que daí eu acho que a questão é o simbolismo mesmo ali, né? E outra coisa, eu achei brilhante porque o Olavo consegue aprender tudo isso. Eu não sei se para vocês é trivial, que são conhecedores da literatura, mas nós vimos falando da maçonaria, da revolução política na sociedade, da nova religião civil que emerge no século XIX, XVIII, com esse contexto de maçonaria, governando, influenciando a política e tal. E de repente o Olavo diz, não é só isso. O fenômeno da materialização, do rompimento com o sagrado, rompimento com a transcendência, também está na literatura moderna, assim, assada. Mas em Dostoiévski há uma tentativa de retorno que me parece que não é muito explícita, ou é só eu que não conheço, ou é muito claro isso. Isso aí tu aprende vendo fazer, tipo, por exemplo, a obra do Carpon. Se tu pegar ali a história da literatura ocidental do Carpon, ele faz isso aí em cada obra, assim, dedica 2 parágrafos para desmanchar a obra para a próxima. E para ele é a coisa mais normal do mundo. E tu lendo isso aí, tu começa a ver essas coisas. Verdade. E esse livro foi a base da educação do Olavo. Assim como tu vê o Olavo filosofando, tu percebe que é diferente de outra aula de filosofia, tu vê acontecendo na tua frente, tu lendo alguém como Carpon, tu vê isso também. Exatamente. Caraca. E essa parte de formação mais abrangente, mais universal que o próprio Olavo se propôs a fazer, né? Ele não se
não se especifica num ponto, não é aquele especialista, né? Ele tem as especialidades dele hoje, que ele já, né? Vai ter evolucionário, tudo isso. Mas antes de tudo isso, né? Teve uma preparação, né? Que é a própria preparação dos cursos dele, né? Aquela abertura, a universidade... A especialização, aquilo você se aperfeiçoa naquilo e vai até o fim, chega com 80 anos de idade e passou a vida inteira estudando aquele problema, é um fenômeno típico da modernidade. E às vezes não é nem o problema. Às vezes tu tá se especializando na narrativa sobre o problema. Não, pode ser, mas eu tava pensando no fígado. Tá? Tava pensando se o cara é especialista em fígado, para não dizer que o cara é especialista em filosofia da linguagem. Não, Mas a academia moderna é isso, né, cara? Você dedica a um tema, um problema, um assunto, e aquilo ali é o teu objeto de tese, doutorado, pós-doutorado, ultradoutorado, caralho a 4. E tu tá ali, né, cavocando aquele negocinho. Ou seja, o teu hiperdoutorado, para usar a expressão do grande Guénon, te torna um sábio ignorante, porque você conhece esse negocinho aqui e tudo ao redor é desprezado e ignorado. Mas a academia hoje é pior que isso aí que escreveu. Porque tu ainda tá falando de um objeto de estudo. Tu já tá bem avançado, Lucas. Bem atrasado, bem atrasado. Atrasado. Porque hoje, por exemplo, é verdade. Eu vou falar da minha cruz, dos psicanalistas lá. Eles não estão falando sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, sobre os dramas humanos, sobre o drama do paciente que vai no consultório. Não, ele está falando sobre a teoria psicanalítica e sobre toda a produção dessa teoria. Não é o objeto, não tem objeto. É assim que se especializa. Quando o cara vai se especializar, ele não vai se especializar em educação, ele vai se especializar em socioconstrutivismo, por exemplo. Entendeu? O objeto vai sair da moda, não tem mais objeto no estudo. Fenomenologia. Cara, isso aí é simplesmente, isso aí é uma doideira, isso aí, velho. Isso aí não nota isso, né? é uma doideira, isso não tem outra explicação, cara. Se a teoria não se adapta à realidade, então tu coloca a realidade no leito de propósito. Exatamente. Agora, um diálogo real. A Dani, né, ganhou de presente a obra completa do Jung, né? Ele é o Jung, do Frankl, do Freud, do Lacan, outros assim, e ela está preocupada em entender algum ponto e ver vários pontos de vista, né? Mas o importante é o objeto. O que o fulano disse sobre isso aqui e tal. E daí o meu cunhado falando para ela, mas tu não pode fazer isso. Tu tá perdida em tantas teorias. Por que tu tá fugindo do quê? Por que tu não fica só no Lacan? Já o real? É. Coisa, né? É isso aí. Por mim era isso nessa parte, não sei se mais alguma coisa que dá para nós Dá pra falar. Que falta faz um Sócrates, né, velho? Ele fala aí, Tu vai ter que explicar. Tu vai ter que explicar agora. Na abertura do parágrafo, né? Agora eu perdi, mas vai capaz de não. Prometeu já não arrebata o relâmpago. Ícaro não aspira a um céu invinto. Anteu não quer a terra nem o Olimpo. Há um pretenso heroísmo cujo pântano é este mundo, aleatório como o instinto. O que ele está dizendo basicamente, em resumo, é que todas as ambições e aspirações são imanentes. Agora, se resumindo é isso. Há um céu invinto, né? E só outro ponto que eu acho interessante é a trajetória que o Lau fez do Império até chegar nesse ponto. Perfeito, tá? perfeito. Da imanentização para chegar no subjetivismo, no romantismo da literatura, essa trajetória do Império, ele começa com a criação dos Estados Nacionais, da Reforma, que como ele falou, a multiplicação das ambições do Império. Cada país quer ser o seu império. Isso, cada país passou a ser seu império, cada rei passou a usurpar a coroa de Cristo e de César. Tanto é que Czar Kaiser é a mesma coisa, César. E passaram a se outorgar, ser iguais ao próprio Cristo, ou ter uma autoridade profética que nem os papas usaram. E depois ele passa por Napoleão, que foi o primeiro a querer ter um império que foi além, disse que não,
que César é maior que Cristo, que o primeiro foi Napoleão. Então, e a partir daí, depois disso aí, mas ele fez isso nas bases, né, antigas ainda, da estrutura aristocrata e tal. Então, a partir desse momento, surgiu, daí o Olavo fala, de onde ninguém menos esperava, o novo império, o império americano, depois de tudo isso. E tudo isso foi desaguar nesse subjetivismo, nesse, tipo, como se a imanência fosse totalmente internalizada a ponto de que o teu único mundo é tu mesmo, é os teus sentimentos, é a tua forma de ver o mundo, o que importa é o que tu sente, e isso aí entra o romantismo. O romantismo é isso, a exaltação do sentimentalismo, a exaltação da morte, e que vai desaguar nas ideologias. A terceira fase do romantismo é as ideologias políticas. Aí entra, e bom, isso já junta tudo aí, ó, a parte do subjetivismo com a ideologia russa ali. Dostoiévski fala das duas coisas, né? Tanto da ventilação dos ideais quanto do sentimento revolucionário e tal. Mas é mais ou menos isso. Sem esquecer que essa análise do Olavo do Império, ela sempre tá cotejando com as categorias de poder temporal e autoridade espiritual, né? Que o Guénon explica que todas as civilizações tinham, né, essas duas esferas de poder espiritual e autoridade espiritual. E sempre, no primeiro momento, o poder temporal reconhecia a superioridade da autoridade espiritual e se submetia a ela. Com o passar do tempo, começava a haver problemas nesta relação, até o ponto em que o poder temporal se rebela contra a autoridade espiritual e tenta até sucumbi-la, como de fato aconteceu também no Ocidente. Então, essas categorias que o Guénon trabalha ajudam a entender esse pano de fundo desses dois pilares. Sim, da ordem. Esses dois pilares também é bem claro na simbologia da Bíblia, por exemplo. Quando lá no Monte da Transfiguração, né, que aparece Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Os dois, digamos, dando aval para Cristo. Como se fosse, a gente reconhece esse cara como sendo a união dos dois, da lei e dos profetas, que seria a autoridade espiritual e o poder temporal. Perfeito. Moisés, Elias seria Os profetas. E Moisés da lei, né? Isso é. Não, perfeito. E essa questão das castas aí vai entrar agora no parágrafo 32 ali, né, que é as novas tábuas da lei, ou Estado Bedel. O Olavo vai voltar àquela ideia que já tinha falado anteriormente ali das castas, né, vai dar uma aprofundada agora, talvez um pouco mais nelas. Eu fiquei com uma dúvida aqui, talvez o Lucas, que já leu, tem alguma ideia. Quando, por exemplo, o Guénon lá fala no hinduísmo, lá, dos brahmanes e dos kshatriyas, de certa forma elas são essa ideia de casta aqui, a sacerdotal e a aristocrática? É o modelo É de onde surge toda essa discussão. Aí, né? Os brahmanes é a autoridade espiritual e kshatriya o poder temporal. Aí tem uma terceira casta que é o poder econômico, que é os comerciantes. Seria o proletariado, vamos dizer assim. Aí depois o proletariado, tudo isso. Não, não vem os soldados antes. Chatas. Guerreiros. Os guerreiros. E aí entra o poder político nisso. Poder político. Os kshatriyas, que é guerreiros, é poder político. É isso aí. A força, né? Hoje os militares, o poder militar, enfim. Não, até os políticos, né, que são os representantes que têm controle. Sim. Que de certa forma exerce algum controle. Mas é isso mesmo. A mesma divisão. O Olavo tem a teoria dos três poderes, três tipos de poder, né? O poder sacerdotal, o poder de destruição e o de criação, que seriam os empreendedores. Mas isso é uma derivação do próprio. Não sei se é necessariamente Guénon, mas ainda ali. O Felipe Martins no curso do Olavo. E veja bem, o Olavo vai dizer que hoje tem esses. Só para fazer só um parêntese rápido e voltamos ali pro livro.
os três poderes que lutam pela hegemonia global, né, que é os globalistas ocidentais, o bloco muçulmano e o bloco russo. O quê? O bloco russo é o poder militar, os muçulmanos é a autoridade espiritual, os brahmanes, no caso, pegando a analogia, e os globalistas é o poder econômico. Então, quer dizer, as três tradicionais castas das civilizacionais estão expressas num conflito hoje global, e eles não estão mais unificados, mas estão separados e lutam, né, independentemente pela hegemonia global. Essa é a tese do Olavo sobre esses três. Eles circunstancialmente, conforme a circunstância, eles atuam junto, mas muito claro, são três blocos distintos e que no fim das contas eles têm suas próprias ambições de domínio e, portanto, de supremacia sobre os demais. Mas esse globalismo que, por exemplo, o Araújo fala seria o bloco ocidental, no caso. Ele está falando do bloco ocidental, isso. ONU, União Europeia, esses A blocos. União Europeia é um exemplo de império bem vivido pela N vezes. Sim. Tá, não, mas então acho que é mais ou menos isso. Aí o Olavo coloca de novo essa questão das castas e a divisão das castas, né? Então tem a sacerdotal, que exerce essa autoridade espiritual, né, nas pessoas, né, no grupo que ele está. Aqui ele coloca nessa casta, né, os gurus, magos, sacerdotes, altos dignatários de sociedades secretas, ideólogos, acadêmicos, cientistas, técnicos, classe universitária, editores e imprensa. E na aristocrática, que é o poder temporal, né, ela exerce esse poder mais político-militar, né? Então são aí os superiores do funcionalismo público, né? Governantes políticos de oposição, lideranças sindicais e empresariado capitalista, tá? Esses grupos aqui são, na verdade, hoje, os grupos que estão exercendo o poder real, né, dentro dessas duas castas na nossa sociedade atual, né? Ele cita aqui também que essa questão das castas ela foi um pouco confundida, né, talvez até por querer fazer isso, né, com a questão das classes, né, as classes sociais lá do Marx, né. Na verdade é uma alteração só na linguagem, né, para dizer que elas não existem mais, que só existem na Índia, né, mas que no final das contas elas acabam fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. A burocracia estatal e a inteligência, né? Exatamente. Inclusive, esta nova aristocracia tem o caráter oculto, né? Que ele diz, né? Na verdade, o presidente é o fulano de tal, mas ele é um instrumento, é a figura pública de um poder que está por trás por ele, né? Isso, exatamente. Essa ideia de classes, então, ela dá uma ênfase maior à questão do poder econômico, né? Mas é uma parte muito pequena, né? Para nós nos guiar hoje, só fazer a busca do dinheiro não é tudo, né? Por quê? Porque os meios de se exercer o poder, segundo Olavo, que eles se elitizaram, né? Eles ficaram mais sutis, né? Ele faz uma comparação que, por exemplo, da questão dos feudos, né, com o poder econômico moderno, né? Nos feudos o cara tu sabia quem mandava, né? É o fulano que manda em mim, e se eu encher o saco dele, eu vou lá matar ele, né? Ou se ele quiser matar, eu tenho que... Se ele quiser matar, eu tenho que correr, tem que sair daqui, né? E hoje esse homem poderoso, essa ideia de poder, ela tem três características, né, o homem moderno e poderoso, né? Primeiro, que ele está isolado, né? Vive dentro de apartamentos, de locais, castelos, condomínios fechados, né? Aquela ideia toda que ele vai colocando ali, né? O tempo dessa pessoa, né, vale muito dinheiro, então não consegue marcar uma reunião a não ser que tu seja um deles, né? E nem sempre, na verdade, eles são os detentores reais do poder. Então aqui entra a questão desse poder secreto por trás, né, de uma grande fortuna, de uma coisa assim, né? Então, também pode ser só o representante, só
Um exemplo bem concreto é que o Lula, presidente do Brasil, é ele que manda. Não, o Lula era um agente do Fórum de São Paulo, assunto que foi proibido de falar na mídia durante todo o governo Lula. Sim. É isso, né? O FHC, o PSDB, via de regra, são ligados ao diálogo interamericano. Também não se fala do que é esse diálogo interamericano, não se fala que essa turma do PSDB, o FHC, são instrumentos do diálogo interamericano e assim por diante. Sim. Então é isso. Mas essa ideia daí desse poder que, de certa forma, aumentou, né, hoje em relação, por exemplo, ao período feudal, um dos pontos chaves para isso aqui, e que está praticamente nessa parte toda aqui, é que a ideia que foi sendo colocada é que as pessoas deveriam pedir mais direitos, né? Então, conforme tu vai pedindo mais direitos, alguém tem que garantir esses direitos, né? E se tu tem duas classes, vou colocar aqui nos termos do Marx, tu tem o proletariado e tu tem a burguesia, tu vai ter que achar uma terceira força maior que os dois para conseguir jogar isso tudo num senso de igualdade, né? Então tu cria um terceiro poder, né? É o poder do Estado. E é o Estado daí que passa a mediar todas essas relações, né? As relações que antes eram de uma ordem mais moral, né? Hoje não é mais aquele pequeno grupo de pessoas que vai dizer, por exemplo, que trair a mulher é errado. Passa a ser a regra moral da sociedade. Exatamente. Então, hoje, quando acontece algum problema com nós numa briga de trânsito, por exemplo, tu não resolve, dificilmente tu resolve ali. Tu vai ter que chamar os azulzinhos, né? Antes tu resolvia, cada um para o seu lado, paga depois, você acha aí. Quem estava errado. Exatamente. Errado, isso. E tu partia de uma ideia central aí, que tinha uma confiança nas relações, né? Tu confiava nas pessoas, né? O aperto de mão era... Exatamente, né? O fio do bigode, né? E hoje isso daí, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa é a desconfiança em relação àquilo, né? Esse cara está me enganando, né? Porque ser uma pessoa correta já não é mais tão legal assim, né? Porque tu acaba sendo bobo, né? Todo mundo te passa a perna para trás, né? Então, ser correto já não tem mais lógica, né? Então tu acaba, né, partindo para outro lado. Emerge o fenômeno da judicialização da vida, né? Judicialização da vida. E Isso. acabou fazendo também uma releitura total da história sobre esse cenário. Exatamente. Século. Eu como advogado, eu vejo com muita tranquilidade que a própria legislação já se adequou a esse estilo, dessa falta de confiança, né? Hoje eu estava conversando com um colega meu e disse assim, cara, hoje vale mais a pena tu ser um devedor do que pagar teus contas em dia. Porque às vezes tu vai lá, segura o tempo, simplesmente sai pela metade do preço, a justiça dá mecanismos de tu conseguir enrolar ou descumprir qualquer contrato. Hoje a segurança jurídica pro credor é bem restrita. Bem restrita mesmo. E é uma medida para realmente destruir esse senso de... Destrói a confiança. Exatamente. Porque aí tu precisa de um terceiro para fazer essa mediação, né? Não, o errado é o protegido. Exatamente. A Exatamente. questão no direito penal tem essa injeção bastante. Por isso, quando aparece um Bolsonaro falando tudo que ele fala, o pessoal fica pé da vida. Não entendem. Não, claro que eles não entendem. Não está falando. Não, eles não estão em outra... Quando a pessoa perde o senso do certo e do errado, Realidade, quando o senso que é o senso da realidade, quando nós nos afastamos disso, o Bolsonaro parece um maluco mesmo. Agora quem ainda resguarda o senso do certo e do errado, o cara Coisas básicas, sim, O cara tá lascado. tá só ele falando. E aí toda a linguagem, né? A linguagem do sistema jurídico acaba se entremeando para quê? Para que tu não consiga dizer o que tu tá vendo, né? Por exemplo, sei lá, se eu vejo um homem, não é homem, ele é o que ele quer ser.
Você vê o ponto que chega as coisas. Se Porque recusar, senão ele dá um trabalho de... E isso, aí ou seja, Tá oprimido. tem mais respaldo jurídico do que a minha percepção. exatamente. A minha percepção não vale nada perto do sentimento subjetivo dele, ou sei lá, o que ele... Ou a libido dele, o que ele quer ser. Que cara quer. É. dele contra o... É. Acho um cara que está... Eu ia falar isso agora. Sim, Tem 60 anos que tem 40. Isso aí, né? Um que vai vindo aqui um pouco é a questão do nome, né? As E a base pessoas- dele é baseada na questão do gênero, ele faz todo o pedido dele. É uma decorrência lógica, é a mesma coisa o nome. Daqui uns dias a gente vai ter gente pedindo essa troca do nome, porque, enfim, razões do nome, etc, etc e tal, e... Porque se o gênero é fluido, pode trocar a qualquer hora, de levantar de um jeito e pro outro, Quem dirá o nome? é. Não, mas o Aí nome já- já troca. Não, mas é que existem algumas razões até justificáveis para isso, né? Alguns problemas. Mas vai haver uma ideologização disso aí. De você... hoje a opressão bem devido ao teu restritivo, nome. né? Uma instrumentalização disso aí, não. Claro que tem casos de troca de nome que eu acho que tem que trocar mesmo, né? O cara não tem culpa de ter aquele nome. Mas a questão é a ideologização, que vai vir a ideia do nome assim como uma opressão que tu tem de ti, e etc e tal. Fé, enfim. Tem que se libertar Pra disso. quem botar nome, gente, que a pessoa Tem escolhe que o se seu próprio nome. libertar, tem que se libertar do nome, tudo. Tá Tem que se libertar de tudo. Lá no banco que eu trabalho, lá no tu vê os nomes, os arquivos dos cartões, tem tudo nome que vai informar. Tem um que eu vi lá, um cara que o nome dele era Anos. Quando vê, era pra ser Thanos, né? E Z. esqueceram o Era tempo. Anos, mas é A, E e Z. E outra, dois irmãos lá, velhinho, que era o remédio e a olina. Não, tu tá brincando. Como isso? Remédio e olina. Tá brincando. Polícia era bem cara- bastante, né? Depois eu tiro uma foto E a da dona tela da do remédios, né, cara? Tu viu os nomezinhos? Tem um cara que trabalha ali na CS Guidaço, que é o Universo. Depois o cara se acha, o cara não sabe por quê, né? O outro que eu também que era trocador era uma MacGyver. Ah, não vai ganhar, coitado desse cara. Aí eu já tenho o Lucifer, né? Tá louco, prazer. Eu tinha um guri que serviu o quartel que era MacGyver. Não, era mesmo. Era MacGyver ainda. MacGyver. Ele MacGyver. pegou, é certo, né? Soldado MacGyver. Nossa, tá louco. Acho que era o segundo nome. Então o progresso aí desses direitos nominais, aqui segundo o Olavo, né, ele não acompanha necessariamente um aumento das possibilidades reais, né? Possibilidades reais é uma coisa e direito nominal é outra, né? O exemplo, por exemplo, é a Constituição Brasileira de 1988, que está cheia de direitos nominais lá, né? Agora quem vai fazer aquela bagaça toda lá aí é outros 500, né? Segundo muitos, é falta de vontade política. Sim. E essa questão Só do não traz uma nominal, boa de desejo. ele entra também com a questão que hoje, na academia, em todo lugar, se confunde figura de linguagem com objeto real, ambiguidades, linguagem, por exemplo, isso está impregnado na ciência. O Olavo dá um exemplo, não aqui, mas, por exemplo, do DNA que contém informação. Isso é uma figura de linguagem que está adaptando está tornando inteligível o que o DNA faz. Não significa que o DNA tem algo que é uma informação real, é uma figura de linguagem. Outro exemplo, deixa eu ver, esqueci do outro exemplo. Como é que o DNA carrega o que é mesmo? Carrega informações? Informação, só que isso por si é uma figura de linguagem. Aham, sim. Outro exemplo da ciência, agora eu lembro do Scruton, é que tipo assim, todo ser humano tem a ilusão de ter consciência, de ter vontade, que nós não somos um ser, né, sempre, tudo uma ilusão de química e tal, mas as bactérias e os vírus que trabalham no nosso corpo, esses têm propósito, têm consciência, se confunde a analogia com o real. É um problema, esse problema dá para remontar até a Idade Média, né? Com problemas universais, né? Dentro da Idade Média existia lá o pessoal que acreditava no nominalismo, né?
e o realismo. Tinha as duas correntes lá da época. Né? Para os nominalistas, os termos mais gerais eles não existiam em si mesmos. Quando a gente falava, por exemplo, espécie humana, a espécie humana não existe aqui. É uma coisa metafísica. Exatamente. É uma ideia que a gente cria. Tem Né? só as espécies humanas. Exatamente. E os realistas não. Para os realistas, a espécie humana existe de per si. Existe ali mesmo. É ela, né? Aí tu vai, por exemplo, fazer a pergunta, tá, mas e Deus? É uma ideia que eu crio, né, dos nominalistas, ou ele existe realmente, na realidade? Né? Isso tem a ver com aquele exemplo do gato. Mas eu acho, cara... Isso. Viu, Vinícius, mas isso aí já não é o início da perdição do entendimento tudo? Parece que sim. Parece não que sim. Os tais dos falsos problemas filosóficos, das pegadinhas filosóficas que tu entra nessas discussões, meu amigo, e nunca mais sai. Ou avança para Descartes, avança para Kant, avança para o pós-modernismo. Exatamente. Essa questão não diz o exemplo do gato que eu vou dar, né? Que tipo, como é que o gato já tem que ver do Aristóteles, né? Porque o gato carrega em si a espécie gato. Ele não sabe se é outra coisa. Não, mas assim, ó, tu olha para aquilo ali, tu já entende o que é um gato com todas as suas possibilidades. Um gato não pode voar, por exemplo, já está incluso ali nele. Não vai começar a falar. Mas daí o nominalista, ele diz que só consegue captar a espécie gato depois de ver muitos gatos. Só que isso é impossível, porque se eu ver um gato preto e ver esse celular preto, que característica que eu vou isolar de cada um? Os dois são pretos, tá? Vou colocar nesse... E se fosse, e daí eu vou juntar, vou ver mais outro gato branco. Peraí, agora já me confundiu aquele lá. Entendeu? Se fosse assim, como eu sou nominalista, seria impossível qualquer conhecimento. Então, por isso que a percepção em si já traz a espécie. E isso que se eu entendi certo, essa que era a briga medieval. É isso aí, essa é a briga medieval. E esse senso de percepção é o que hoje querem tirar da gente. Exato. Vocês entenderam que o ponto ele está chegando? E o exemplo que eu esqueci antes, que eu lembrei agora, dessa questão de confundir, analogia e tal, por exemplo, essa questão de gênero, do Judith Butler e tudo, eles falam sobre o papel masculino e feminino, que é uma coisa que é inventado e tal. Vocês não percebem que todo papel masculino ou feminino usam até o exemplo, por exemplo, da linguagem, que no alemão a lua é masculino, né, e o sol é feminino, e daí na nossa linguagem é o contrário. Mas eles não percebem que todas essas coisas são simplesmente figuras de linguagem em cima do sexo real, do homem e da mulher. E nesse próprio exemplo do sol e da lua, o sol na nossa cultura latina é por causa do deus lá, o Apolo, né, e da lua a mulher, Artemis, né? E daí então seria, mas tudo baseado numa figura original do sexo real. Daí eu não quero ficar com isso. Eles falam de papel, o papel masculino e feminino, mas isso não existe. Tu pode ser, por exemplo, um homem e uma mulher, mas tu pode ter um papel feminino, masculino e tal. Eu digo assim, tá, mas o cara que pode ser tiver um maior papel feminino, tu quer dizer que ele vai para o banheiro do banheiro feminino? Essas questões práticas, quer dizer que ele pode entrar numa luta lá do UFC e espancar a mulher e quebrar o crânio dela, como aconteceu. Quer dizer, porque o cara que tem mais papel feminino possível, os beta, né? Ele pode ser o cara que é o estuprador do banheiro. Até bem comum os caras, os mais passivos serem os mais cruéis, né? Mas então esse caso desconfunde o papel com a situação real. O símbolo com o objeto. O símbolo. O símbolo vale mais que o próprio objeto. Tipo, cara, eu tenho um papel feminino em casa na minha relação. Tá, mas agora eu vou participar do esporte com categoria feminina, vou ir no banheiro feminino, né? Entendeu? Isso é uma coisa que é uma distinção tão básica e isso se perdeu na academia, não se perdeu isso é absurdo. É controle da imaginação, né? Se você perdeu numa bebedeira regada a chá de cogumelo, né? Não. Na academia. Doutores e pós-doutores discutindo. Depois teve bebedeira com chá de cogumelo. Aí depois foi pra bebedeira. Aí lá não chegaram. Eles confirmaram isso. Aí lá eles confirmaram. Imagina nós discutindo essas coisas de bebê. Essa questão aí de trans e coisa, e essa diferenciação, questão de banheiros públicos aí é recorrente já no judiciário, já. O segurança não deixa, o cara trans entrar no banheiro feminino, vai lá, tá com um processo,
na casa do show e ganhar 10, 12 mil. Já tem, né? E vai começar essa chuva de processo, a pressão por meio do processo. Se um começar a apanhar, acho que não. Né? Segurança pegar o cara na esquina na hora do cheiro, você vai acabar o processo. Não, mas essa questão ainda, pegando a entrevista do Olavo no final, né? Que ele, depois que ele foi para os Estados Unidos, que ele faz um contraponto ali. Se tu analisar, por exemplo, aqui também. Tipo, ele foi para lá e daí tá morando no interior e tal, que ele foi ver a percepção que ele tinha, olhando de fora, do que a imprensa transmitia para ele tinha uma percepção como era lá. Depois que ele foi para lá e tal, ele teve outra percepção da realidade. Ainda fica mais ou menos dessa questão da realidade. Se tu pegar aqui no Brasil também, se tu for só olhar na mídia o que é e o que nem nós moramos no interior aqui. Porque a jornada tão forte, né? Aqui a gente tem mais contato com a realidade. Então eu acho que essa até foi um dos fatores, por exemplo, do Bolsonaro ter ganhado e tal. E dessa questão da mídia que ali tá como, né, da casta da sacerdotal, né, que tem esse poder, então, de... Hoje a casta sacerdotal é os psicólogos. E a própria, né, universidade, movimento digital, imprensa, né, pode ver que os caras trabalham em conjunto, né. Eles formam opinião, né? E são o guia espiritual da sociedade moderna. E daí tu pensa, eu estava lendo também essa semana aquele livro, tem as 10 maneiras de destruir a imagem dos seus filhos, né? Daí tem lá, uma das coisas é tu não ter contato com a natureza, né? Tipo, ficar só dentro do apartamento e tal. Daí fica pensando as crianças de cidade grande, né? Só dentro de casa, pro colégio, no máximo vão no clube, na academia, também fica tudo fechado. Elas- Um artificial. Elas voltam pra dentro de si, né? Começa Exatamente. exatamente. Da natureza, né? Com o mundo real. Então, depois a pessoa, imagina a pessoa passou a infância e tal, dentro desse meio, caiu na faculdade ali, que já foi, né? Fechou. Estimulado a ter senso crítico. Vai perder a noção da realidade, né? Vai ficar. Esse é um dos primeiros exercícios que o Gugu passa para curar a depressão. A primeira coisa que o depressivo tem que fazer, tem que pegar e largar ele no meio do mato. Não assim, largar no meio do mato não, né? Mas fazer ele entrar em contato com esse tipo de coisa. E acampar. Acampar, fazer isso. Trabalhos manuais, É. coisas concretas, cortar lenha, plantar, coisa assim. Porque ele tá preso dentro dele mesmo, né? A depressão é um estado interno, né? Então ele tem que sair de dentro dele mesmo. Ele tem que começar a ver as coisas na volta dele. Começar a sair de dentro dele mesmo para ver que ele pertence a alguma outra coisa que não é só ele. Não existe só ele no mundo, existe o mundo todo na volta dele, né? Esse é um dos primeiros exercícios que ele passa. E o outro é o exercício físico por causa da liberação da endorfina, né? O serotonina. Porque hoje, com essa super dose de medicamentos aí, desses ansiolíticos e papapá, começa a cortar o fluxo desses elementos químicos dentro do corpo. Sim. E aí, se acaba, não sei. A testosterona também. Sim. A pessoa que tem depressão crônica normalmente é falta de serotonina e Exatamente. dopamina. Isso. Então agora eu liguei os negócios aqui. Daí é muito fácil ir para as drogas. Né? Cocaína. O psicólogo ele falou que a classe sacerdotal, né? Lá nos náufragos, lá do Sorcínio, o Walter Borgoni, ele é psicólogo, né? Ele fala que a terapia é uma confissão sem absolvição. Que pode ser um ciclo vicioso. Ele é psicólogo. Por isso que aqui numa reunião de família, almoço de família aqui, alguém falou, porque psicoterapeuta, muito bom, não sei o quê, todo mundo deveria fazer, e a minha sogra é psicóloga, né? Ela é psicoterapeuta, essas coisas. E aí eu disse, aqui em casa o psicoterapeuta é uma vara que eu tenho em cima da geladeira e um remo. Cadê agora? Psicoterapeuta, você tem até um caralho agora. Parece uma pedagogia.
Pode continuar, Vinícius, para nós não viajar demais. Vamos lá, então. Aqui entra uma outra parte que ele começa a falar um pouquinho da ideologia do neoliberalismo, né, que, de certa forma, prega a ideia do Estado mínimo, né, o Estado que deve ser enxugado nas suas atividades impróprias, né. Poderíamos deixar aqui, talvez, 3 áreas, dependendo de cada autor que for ser estudado, mais ou menos. Educação, saúde e segurança, né? As 3 áreas, talvez, básicas que o neoliberal talvez deixasse. Me corrijam aí se eu estou errado. É o que é um padrão, né? Todo mundo lá, segurança, educação. Tá. Liberal. Aqui ele usa neoliberal, né? Porque, tá. Sim. E o Olavo fala que o neoliberal, então, ele erra, na verdade, deixar essas partes essenciais aí para o Estado, né? Porque o Estado vai ter a polícia, a justiça, o fisco, né, e a educação pública. Então tem 4 áreas aí que, só pelo fisco aqui, o Estado consegue esmagar tudo, né? Isso aí é Lenin, né? Lenin dizia, né, que o controle Vai ser pelos impostos, né? Aquele aumento gradual, né, dos impostos, né? E a razão disso aqui, diz Olavo, que é dupla, né? Primeira, foi precisamente para poder expandi-las que o Estado se retirou da economia, né? Então o Estado saiu da economia, entrou nessas 3, 4 áreas aí. E segundo, que à medida que se descarrega do fardo econômico, o Estado busca para si novos papéis que justifiquem sua existência e acaba por se imiscuir em todos os setores da vida humana antes entregues ao arbítrio privado. Então, como o Estado já não tem mais a área econômica para participar, ele vai buscar outras, né? E aí aqui ele começa a entrar na esfera da vida privada, né? Que é onde tem um papel muito forte, né, do Estado, né, assumindo praticamente o controle, né, tanto nas 2 esferas aqui praticamente, né, tanto na sacerdotal como na aristocrática, né. Hoje, eu não sei se é difícil de a gente visualizar um Estado fora disso aqui, né, que não tem essa gama de poderes aqui que o Olavo está colocando, né. A educação e as comunicações de massa atacam por todos os meios as velhas relações comunitárias fundadas no costume, na religião ou na natureza das coisas, para acelerar a substituição por relações de ordem burocrática ou de mercado. E aqui não fugiu o bom e velho capitalismo da alça-massa aqui, né? O Estado, assim, passa a exercer o papel de fiscalizar a conduta moral dos seus indivíduos, que antes era feita pela própria comunidade. Há uma redução entre o moral e o jurídico e o Estado passa a intrometer-se na esfera privada. Aqui o Olavo fala sempre uma frase que quando o cara vai para a cama com a mulher, ele vai lá, o Ministério Público tá junto, né, o promotor de justiça. Vai ter que dar um carimbo. Tem que dar um carimbo, a Delegacia de Direitos Humanos, do Direito das Mulheres. O fato de você ser pai, acima de ti está o Ministério Público, tá não sei mais quem, tá para graduar a tua relação com o teu filho. Com o teu filho, isso. Então ele fala do pátrio poder, né? Já passa a ser pátrio poder, por exemplo, deixou de ser um direito natural inerente à condição humana para se tornar uma concessão do Estado, revogável ao menor sinal de abuso. Daí ele cita que nem no caso da Escandinávia lá, na Suécia. É o Júnior Cristaldo, esse amigo dele aí, que foi para lá. Falecido Júnior Cristaldo. Mas lá isso, qualquer coisa o Estado vai lá. Mas isso já nos anos 60, 70. Ou é agora? Não, 70. 70, Mas agora tá agora tá pior. Já é a segunda geração. criado com uma família que é muito cristã lá, eles tiram porque tá ensinando religião pro filho. Não, digamos, tá alienando a criança com essa visão. Abuso infantil. Abuso infantil. Exatamente. Eu tava vendo até acho que alguns vídeos, não me lembro, mas o ECA ele traz o princípio da proteção integral da criança, que ele retira a responsabilidade dos pais, não que retira totalmente, mas é que a criança é responsabilidade de toda a sociedade. E a Débora Duprat, que é a procuradora federal, da alta cúpula do Ministério Público, ela defende que a criança não é da família, não é dos pais, é da sociedade. Essa tem cabelo curto, que é o cara, proteção integral. é bem difundido já isso aí. Isso, Ele falava isso abertamente, né? Isso aí já é muito difundido. É umas palavrinhas, exatamente. Muito difundido. Isso é o padrão. Acho que E as pessoas estão tão anestesiadas no âmbito da discussão, da linguagem,
que é... Acha bom. Elas não precisam nem falar isso, mas elas ouvem isso e não causa escândalo nenhum. Que bom que a sociedade está preocupada, que bom que o Estado está preocupado, muito bom isso. Eu até vou dividir com vocês, eu estive na Procuradoria do Trabalho para firmar um TAG essa semana, o cliente era um condomínio e volta e meia tinha um cara ali, ele era carroceiro, então ele passava a juntar os lixos do condomínio, eventual folha que caísse, passava rastel. E o filho dele já é um menor infrator, assim, então ele levava junto o guri dele para ajudar ele. Já tem 14 anos. E tudo bem, o síndico ele não se opunha a isso, né? Uma coisa tranquila. E aí ele cometeu uma infração e perante a promotor lá de Juiz, ele quis dizer que trabalhava, coisa assim, para não sofrer uma medida mais ríspida, digamos assim. E daí mas onde é que trabalhava no condomínio tal, com meu pai, praticamente, juntando pedacinhos de madeira e tal. Aí, trabalho insalubre, criança e tal, mandou um ofício no procurador do trabalho em Santo Ângelo. E daí não foi nem para atuar o pai dele, foi para atuar o condomínio, o síndico, porque ele viu, estava, digamos assim, omisso. E o procurador usou bem essa expressão, existe o princípio da proteção integral da criança. O dever de todos, não é só do pai. E o meu cliente apavorado, ele, cara, o PE está roubando, ele está fazendo um monte de porcaria, mas estava ali ajudando o pai dele. Tem coisas assim. E agora o Tiago não vai lá mais, está pela rua, o pai está preso, inclusive agora, sabe? Ele falou, não, nós temos a proteção integral, o senhor tem que verificar essa questão, não é só o pai o responsável, coisa assim. E esse discurso ele vai disseminando no país e vai retirando cada vez mais. E daí pega um exemplo lá do pai que espanca uma criança, um exemplo de 10 mil. Exato. Você não vai proteger a criança que apanha. Isso aí. Para determinando grupos. Em vez de... Tá preso porque o pai. Por outras questões, assim. Cheguei a estar preso por isso. Não, mas tu vê que se ele tivesse ajudando o pai ia trazer ele para perto. Sim. E a legislação, as instituições trabalhando para que... É a expansão dos direitos que corrói a sociedade. Hoje eu consigo olhar tudo de outra forma, não é como só o meu trabalho, mais ir lá fazer as coisas. O cara consegue analisar o que está permeando isso. É uma coisa que vem de cima para baixo. É empurrado goela abaixo. E como é que tu disse que vê diferente hoje? Tu aprendeu a ver diferente na faculdade? Não, o Giovanni aqui no turma, né? Eu tenho nem que ver. Na faculdade eu era em outra tela, que ele é mais Deus do livro. O cara entra sem muita informação. O que eu em 2014 também... que eu comecei a minha mente. O que me preocupa também não é nem o fato, por exemplo, do cara ser abertamente esquerdista. Sim. Mas é o próprio pessoal do meio profissional que é anestesiado. Ela não percebe que esse fato do Estado ser uma instância de proteção às crianças maior que a família é um escândalo. As pessoas já estão anestesiadas o suficiente para achar ok isso aí. Não causa escândalo uma coisa que é uma aberração. Isso que eu escutei isso não só na mídia, no jornal. Isso, está na mídia, no jornal, tem uma narrativa, uma consciência assim, cultural. E esses são os assuntos, sabe? Isso, não, claro. É toda a casta sacerdotal, né? É toda a casta sacerdotal do mundo moderno. Empurra isso. Goela abaixo e não tem como. Eu até acho que não é goela abaixo, né, cara? Não, é a expressão mais... Eles realmente um processo sutilmente, de anestesiamento, né, cara? Eles te dão uma colheradinha de tu... tá tudo bem. Aí depois vão te dar mais uma colheradinha e tu... Tá tudo legal, me dá um copo d'água. Sabe, é uma coisa muito sutil, muito... Quando vê, meu amigo, tá todo mundo... Incentiva o hedonismo, né? As pessoas buscam prazer e fogem da dor, né? O velho Epicuro lá, né? Como sentido da Como vida. sentido da vida, e isso faz com que elas abandonem o lado do trabalho, do cuidado do filho, né? Todas as outras coisas que tem por trás, que dão trabalho, vai dar trabalho criar um filho. Então, te desincentiva, ou de certa forma, te incentiva a ter o filho, mas não ter o controle. Deixa, o Estado está cuidando, tem escolinha. Coletivo que é responsável. Isso. Vai para a creche ali, as gurias cuidam dele o dia todo. Arranjo responsável por isso. Se conseguiu integral, então, Deus o livre. Não, pois é um arranjo de coisas, né? Claro, e às vezes o cara tem que trabalhar, vai ter que deixar, não tem o que fazer. Hoje eu estava olhando o jornal da cidade essa semana que saiu, tinha, sei lá, uns 30, 40 professores
que é daquela nova base nacional curricular e tal, sabe? BNCC. Daí tinha lá professores da rede municipal que participam de um treinamento com... Daí eu li a reportagem e tal, tipo, não tinha nada, mais ou menos, tipo, não aprofundou nada, sabe? Mas o cara sabe o que tem dentro dessa Falou base. em treinamento para professorado, capacitação, tem que puxar o 38. Tem que Chega lá, invadir. Eu, assim, ó, o melhor professor é aquele que nunca foi numa capacitação. Esse é o melhor professor. Esse ano eu já fui em 3 capacitações. Jesus amado. Ai, meu Deus. Todas. Meu Deus. Mas tu vê que essa nova base tá uma coisa bem recente e já tá, tipo, disseminada assim a milhão, né? Tem aqui em Santa Maria, todo ano tem a tal de MOBREC, que eles chamam, que é um movimento brasileiro da educação cristã. Educação cristã. O que tem de bandeira vermelha naquele troço ali, tá fora do mapa. Tá fora do mapa. Mas ou foi inventado por eles ou eles aparelharam. Uma das duas. Das duas coisas. Então, né, pega Cara, um nomezinho bonitinho. Nada mais genial que tu criar um movimento brasileiro de educação cristã, e quem criou isso foi o Partido Comunista. Barbado. Isso é estratégia de guerra, né, cara? Eu peguei aquela pastoral da juventude, né? Pô, Eu vi no Face deles, alguém comentou assim, tipo, a pastoral tá tomada por marxistas, não sei o que lá. Há 30 anos. E daí a página respondeu assim, querido, a pastoral nasceu assim. Mas perfeito, pelo menos o cara foi Sim, sincero. pelo menos foi honesto, né? Honestíssimo. Qual a tua... Tipo, A surpresa. aquela necessidade de confessar, né? É uma extensão do Diretório Central do PT. Enfim. Você comprou aquele romance do Calado lá, o Quarupi? Eu comprei lá, mas nem abri. Vocês chegaram a ler? Algum chegou a ler o Não, Quarupi? eu só sei que me recomendaram, no ano nem a um, acho que foi o Olavo. Foi lá. Ele disse que é o último grande clássico, acho que. Pois é, eu tinha isso lá na memória e eu pensei, tava lá no sebo, peguei. É que ele aborda essa questão do... Tem várias coisas ali, né? Mas uma delas é essa ideia da instrução, do ensino para essas classes menos privilegiadas, né? Para sindicalistas, né? E aí tem um padre lá que é meio desertor, comeu umas mulheres lá, abandonou a igreja, daí foi ensinar essas pessoas. Inclusive, nesse história aí. livro que eu peguei ali no sebo do Rick lá, vocês escreveram, tinha aquele romance lá do Norman Mailer. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara, um americano, mas era a recomendação do Carpo. Ele disse que é o melhor romance sobre os efeitos da Segunda Guerra no psicológico lá das pessoas. Então foi assim, sem contar que eu achei do José Bonifácio lá, né? Esse cara tem os livros? Tava lá fácil de livros, que ia ficar até Tá, mas ele tem da onde os livros? Olha, ele disse que juntou doações aqui e ali e tal, e troca, é sempre, né? Esses aí ele comprou quando ele estava ação. Daí alguém perguntou pra ele, mas a prefeitura deixa, não sei o que lá, ninguém cobra vocês? Daí ele falou assim, ó, a média que a gente consegue ficar em cada cidade em 5 dias. Ou seja, até reclamar. Depois... Tá certo ele, tá certo ele. Não, e ele dando uma lição de cara tem economia. O cara ali, ele falando ali, tipo, perdendo os preços. Ele falou, olha, os preços não vai variando. Quando tem muito livro, a gente diminui o preço. Quando tem Quando tem pouco, a gente vai aumentando. Que lição, hein? O negócio é livro errado. Se tiver bastante livro, vai ser o mesmo preço dos outros. Exatamente. Noção de mercado. É. O mercado. Aí, avançando aqui, o Olavo começa a entrar numa questão de que se não há incentivo para os homens virarem pais, as mulheres virarem mães, né? Então a gente vai vivendo um estado de infantilidade, né? Essa infantilidade tardia que a gente diz hoje, acha, né? Os jovens aí de 40 anos morando com os pais, essa conversa toda aí, né? E aqui ele fala que o uso de menores como veículos de propaganda iniciou a Revolução Francesa. Aqui tem no livro Os Miseráveis, lá tem um pouco disso aqui, né? Aqueles revolucionários franceses lá, tudo os gurizinhos, tudo, né? As criancinhas, né? Armado de fuzil lá. Depois foi assimilado pelos anarquistas e comunistas, recrutando jovens para jogar bombas na aristocracia.
Depois vem a indústria capitalista e a publicidade infantil. E chegou aí no final, aí, que hoje são as ONGs, né, e os governos aí, através dos professores infantis aí, que fazem esse papel de infantilização, né, das crianças, né, mantém sempre numa infantilidade. Né. Esse uso de crianças como agente de transformação social possui consequências temerárias. Né. Primeiro, que leva a um sentimento hipertrofiado da sua própria importância. Então a pessoa se sente muito, né, se sente o Napoleão, né, os romances lá do Dostoiévski, né, o Raskolnikov, né, aquele ar todo dele de super-homem, né. E segundo, a lisonja, as pretensões mais descabidas da juventude é uma das causas, segundo o Olavo, da criminalidade juvenil. Né. Então tu começa a elogiar muitos jovens, né, eles começam a ver isso como uma arma, né. Ah, se eu sou bonzão assim, então, né, coisa boa, né, que eu sou bom. Ah, é o imbecil juvenil? Não, é o imbecil juvenil. O imbecil juvenil, é. É um dos primeiros artigos. E um remédio para isso é o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, ele fala do Nelson Rodrigues. Isso aí quem fala muito é o pessoal dos contos acadêmicos lá, que ficam debulhando em cima dos jovens, né? O Nelson Rodrigues disse que os jovens envelhecem. Eu achei muito interessante a análise que o Olavo faz aqui digamos assim, contra o pátrio poder, né? O homem é a figura que oprime a esposa. O homem é a figura que oprime os filhos, né? Então, quer dizer, o alvo dessa campanha, dessa cosmovisão, dá para se dizer moderna, é o homem, o macho, né? Decorre que, se isso for assim, no imaginário, e ainda com um Estado que aceita reivindicações de direito de minorias, né, e estende direitos e proteção para crianças, para as mulheres, para os gays e para quem está ofendido, quem está com sentimentos, os pets e tal, porque existe essa opressão que tem essa origem patriarcal contra o machismo, né, que a gente vê hoje explicitamente nesses termos, acaba gerando uma tendência cultural de que ninguém quer crescer. Daí o fenômeno da adolescência prolongada, né? Bom, se a tendência é que eu cresça, me torne um homem, um pai de família, eu não quero ser esse opressor, então eu quero ser adolescente até os meus 50 anos de idade. Em outras palavras, isso aí. Então, o discurso feminista que a gente vê hoje contra o homem, né, contra o patriarcado, ele é um discurso cultural que força as pessoas a buscarem a eterna adolescência. E eu vejo isso, cara, é só conversar com essa turminha nova que está vindo aí, que são convictas que não querem casar, que querem passar a vida com o cachorrinho, é um fenômeno relacionado a isso. Eles não querem tornar-se adultos e ter as responsabilidades do adulto, porque no imaginário que está sendo pregado hoje, o adulto é um opressor, né? Principalmente se for o homem, no caso, né? Então não convém se submeter ao marido, e o homem não convém ser marido porque vai ser opressor, vai ter filho. Então o vilão é o homem, né, cara? E aí o que nós temos em uma sociedade com adolescência prolongada, fragmentada, que é a sociedade de cidadãos, né, protegidos pelo arranjo jurídico do Estado, né, que vai dar saúde, vai dar educação, vai dar proteção, vai garantir as suas satisfações das necessidades subjetivas e sentimentais e tal. Os indivíduos atomizados. Indivíduos atomizados, né? Isso aí, ligação. Questão, o maior vilão da Verdade. Branco heterossexual. Até lembrei agora, Branco essa hétero questão e que eles cristão. falam do pátrio poder, né? Hoje a legislação, essa questão de família não é mais pai, mãe e filho, o Código Civil já remodelou para poder familiar. Eles já nem trazem mais a expressão pátrio poder. É de 2013, justamente, né? É de 2000, o novo Código Civil já. Sim. O direito de família dos últimos 15 anos, digamos assim, 20, é a degenerescência total, é a aceitação da degenerescência. Isso aí. Não, eles encamparam isso e foi um processo inevitável, porque já faz 100 anos que esses revolucionários estão falando isso, né? Na sociologia, na filosofia, na psicologia. Bom,
que ia impactar no direito ou depois é óbvio. E hoje o direito já está todo adaptado a essa valores revolucionários. Família é o cara que mora em casa com o cachorro já é família. Isso, exatamente. E a teologia da libertação faz algo bem parecido na igreja também. A teologia da libertação, que ela quer tirar o papel do padre, do sacerdote e colocar o poder na comunidade. A assembleia ali reunida não precisa do padre. Esse é o resumo da teologia da libertação. Até porque tem o fenômeno do igualitarismo ali por trás, né, cara? O padre é uma autoridade, né? Ele está acima da assembleia, né? Pelo menos espiritualmente deve de estar, né? Isso aí, para quem é igualitarista, já tem que romper com isso aí, né, cara? O igualitário não aceita o senso de hierarquia. Qualquer senso de hierarquia ele vai quebrar. Exatamente, a hierarquia é uma injustiça da existência humana, tem que ser quebrada, rompida, tudo é igual. Porque é opressivo, exatamente, né? Um instinto menor, e se é um instinto menor isso me deixa depressivo, não faz bem, e por aí vai. Que loucura, É um manicômio, cara. Eu, Napoleão, não posso me sentir menor, né? É sim. Nós estamos Não, pior que essa juventude está cada vez tá pior, eu noto isso no trabalho. E eu dentro da escola, então. Mateus, o livro. Lá sim. Bom, esse semestre eu tenho um grupo de leitura lá e nós lemos Crime e Castigo lá. 5 guria. Enlouqueceram, enlouqueceram lendo aquilo ali, sabe? Teve umas que se desnortearam, assim, cara. Meu Deus, como é que... Enlouqueceram no bom sentido? No bom sentido. De bom. Assim, ó. Eu não vi isso antes. A visão. Mas Deus, velho. Aquela coisa escolar fala de literatura, né? Já tem 2 taricas em Panambi, Cara, vocês A percebem. tarica do Bela Vista lá? Planalto. Mas é um grupo de leitura institucional, assim, ou não? Sim, eu botei um projeto lá dentro. Lá. Toda terça-tarde a gente se reúne. Como é que é o nome do grupo? Tarica Idris Shah? Botei nome esquerdista pra deixar... Boa, boa, velho. Você tá maluco? Eu conheço meu campo de atuação. O cara é Pega as cobras, vai ter que ser Leitura pautada. Leitura e democracia. Democracia, bota isso aí. Não, foi mais recolhendo letras. Recolhendo letras. Bem neutrinho. Bem ingênuo. Bem ingênuo. Mas eu falei o título, né? Dá uma olhada. E 5 tu achou um número bom ou queria botar mais? É que o pessoal não lê, né, cara? Tu encerrar 5 alunos na nossa aula dela pra ler Crime e Castigo. Nós estamos criando um grupo de atividade orgânica, né, cara? Tem uns que vão lá botar Ustra Vive no altar da pátria. Outros criam um grupo de estudo com o nome Letrinhas, como é que é? Sopa de Letrinhas. E logo nós vamos estar brincando de falsa posição. Exatamente. Em breve nós vamos estar... Ano novo, assim, Vai ter... Ver um debate de Guénon e Girard. A Câmara de Vereadores discutindo, não vigiado. Discípulos de Guénon e de Girard se atracam no pau, 5 feridos, vidros quebrados, polícia interviu e tal. Meu Deus. A audiência será quarta-feira, dia tal, na delegacia de polícia. Show, cara. Isso aí. Tia, acho que daqui era isso aí, tia. Não... Aqui é o ponto final, que é o último parágrafo que ele fala, vou só ler um pedacinho aqui. O ponto que me parece básico é que a concepção iluminista de Estado leigo, com todas as doces promessas que trouxe à humanidade, carregava dentro de si o germe do monopólio estatal do sentido da vida. Acima das religiões, acima das consciências individuais, é ao Estado, casta dirigente ou aristocrática, que cabe, sob as bênçãos da intelectualidade, casta sacerdotal, dirigir o processo de modernização, portanto, determinar o sentido da vida coletiva, os valores e critérios morais, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. É isso aí. Essa desintegração social que o Olavo está analisando aqui, inclusive eu me lembrei várias vezes aqui, umas 3 páginas, do Seminário de Guerra Psicológica do Ricardo Costa, né, cara? Que dá para ver, sim, que o Ricardo falou muito sobre isso aqui e foi além também em vários pontos.
Mas nessa página 355 até 358 aí, uma vez, né, dado o uso de crianças e tal pela Revolução, por esse movimento revolucionário geral, e ele fala que, né, eles desvirtuam as crianças, né, cara, e ao mesmo tempo criam uma atmosfera para que os pais já não reajam mais à destruição dos seus filhos, mas que os pais se adaptem à nova realidade dos filhos, né, cara. Meio que um processo de autodefesa psicológica, ó, primeiro de tudo é isso, né, mas que de fato acontece. Então há também todo um mecanismo de incentivo para que os pais se adaptem a essa decadência dos seus próprios filhos, né, como é legítimo o que está acontecendo com o teu filho, se te incomoda, cabe a você se adaptar, porque esse é o caminho. Hoje mesmo, um amigo meu aqui de Panambi, que é professor, postou indignado que uma doutora, não sei das quantas, de educação, falando sobre se adequar à violência dos alunos, ou, em termos acadêmicos, nós vemos isso. Quem é esse? O meu amigo é o Leandro Godoy, não sei se vocês conhecem. Pois é, tá aí, ó. Tá aí. Você é uma tese de mestrado. E aí é uma tese de mestrado, doutorado, já tem um programa de pós-graduação com base Formas nisso. de adequação à violência endêmica da sociedade. Meu Deus do céu. Para um convívio pacífico e democrático. O convívio democrático na sociedade. Tinha que ter a foto da Marina Silva, e você democraticamente. Democrático, né? E daí o povo começou a responder ali, tipo, baseado em senso comum, infelizmente é o que a sociedade pensa e valoriza os professores, não sei o que lá. E daí eu só comentei assim, ó, a sociedade quer ordem, quem gosta de responsabilidade é os intelectuais. Assim. Quem gosta de E responsabilidade. responsabilidade é os intelectuais, a sociedade quer ordem, mas é a sociedade que justifica a violência dos professores. A sociedade elegeu o Bolsonaro. Outra coisa que ele fala aqui nessa questão é do cidadão, né? Perfeito. Cidadão no mundo, cara. Daí agora o chanceler mesmo falou, tem no artigo dele, falou que não existe, é uma besteira, né? Cidadão do mundo é um conceito que o Barack Obama veio palestrar em Brasília o ano passado, e a palestra dele era o cidadão do mundo, não sei o que lá, cidadão do mundo, que é um conceito da nova ordem mundial. Daí tem tipo, tem um guri que foi candidato a vereador que quase passou ali, daí tem, né, no Face lá dele, a descrição dele, né, cidadão do mundo. Ah, eu vi essa. Quem é esse? É um gurizinho, Aquele que no dia que o Bolsonaro vai facar disse, calma gente, daqui a pouco vai ser liberado das armas e ele morre, uma coisa assim. Fez uma coisa. Cidadão Fez do um mundo é comentário outra. meio- Cidadão já é um conceito degenerado. Cidadão do mundo é em escala mundial, é só isso. Isso aí é Rousseau, hein? Porque Acho que é Rousseau isso. o cidadão abstrato do nosso universo jurídico hoje é que nem o Lavo falou, ele é um conceito abstrato que não diz respeito a homem, mulher, criança, adulto, velho, não, é uma coisa abstrata que serve como instrumento de reivindicação para o Estado, e o Estado vai lhes fornecer direitos para melhor controlar. Educação para a cidadania. É educação para a cidadania, democraticamente. Aqui ele bota o cidadão, né, o citoyen. Palavra terrível cuja área de prestígio vem do esquecimento. O principal direito que a Assembleia Francesa concedeu ao citoyen foi o de servir obrigatoriamente ao exército, a pena de ir para a guilhotina. A concessão ao cara. Tu vira um cidadão e a gente não ter... Cara, bem Legal. da verdade, toda a filosofia moderna a partir do século XVI, XVII em especial, ela é simplesmente uma loucura. É uma loucura linguística, conceitual, um rompimento com a realidade. E nós estamos imersos nisso aí, cara. Todo o ensino está imerso nisso, todo o ambiente cultural está imerso nisso aí. E vejo que não é fácil do cara romper não vou nem dizer romper, mas você discernir tudo isso assim de forma 24 horas por dia, discernir isso. A todo tempo tu tá com isso afiado, como é o Olavo, por exemplo, que o jornalista faz pergunta para ele, tua pergunta é errada, tu tá sendo um imbecil falar nesses termos, né? O Olavo tá fazendo isso, né, cara? Porque os caras estão tão idiotizados, e é tão normal, e é tão elevado ser idiotizado, que o Olavo, quando fala isso, chega a ser chocante, né, cara? Só que o cara tá dizendo, cara, a realidade
não é movimento social, é uma organização terrorista. Então, para de falar movimento social. E é isso, Ele falou gaúcho lá, e lá naquele Carta Capital, quando o cara falou, mas tu não acha que isso é irreversível? Tá louco, sobre essa questão de gaysismo e tal, né? Daí isso é uma coisa daí irreversível. o Léo falou, me diz o que na história que é irreversível? E segundo, no mundo islâmico ou eles matam gays? Isso já dá um terço da humanidade. Daí ele fala lá no eixo russo-chinês, eles matam também. Onde que está o irreversível aí? Não sobre nada. O bom era o Davi Coimbra, que fazia era só o que ele fazia, né? Porque era umas porradas, era uma pergunta e uma porrada. Até agora está tentando entender o que aconteceu. Ele vai ter que vir umas 30 de ser mais incisivo, né? E dar mais paulada e dizer mais palavrão. Sim, cara, outra coisa, é perfeito isso aí, cara. O Olavo não tem que se acadelar, porque agora é o intelectual, o público mais conhecido, tem que destruir, botar abaixo tudo isso aí, cara. O Olavo não é assim uma aula, ele mesmo fala que ele usa um personagem. Palavrão, ele sabe onde ele usar. Exatamente, para dar É aquela do Ronaldo lá. Ele destruiu o primeiro artigo dele e depois mostrou. Ele já meteu no Martin Vasquez, né? Deu uma telecadas. E aí depois meteu no coisa. E daí, selou. Cara, quanta loucura, cara, esse mundo de Facebook e de Twitter, velho. E esse mundo de Martins Vasquez da Cunha, Andreasa e todo mundo que tá lá fazendo, dando opinião assim, cara, ele é muito doido, velho. O cara não pode se basear nisso aí, cara. É tudo uma coisa maluca. Exemplo da leitura desse ensaio do cara Trump Ocidente, que ele fala lá. Nada do que se falou em relação ao cara diz respeito ao texto do cara, diz respeito ao que de fato o cara falou. É tudo nossa, frase. Fiquei sabendo que o cara citou Guénon. Logo é o seguinte, esse cara é da Tarica, esse cara já é pupilo do Olavo desde 1980. Esses caras querem implantar o islamismo no Brasil, então cuidado. E o cara é um pós-doutorado, o Martins Vasquez da Cunha, então muito cuidado que vai vir o islamismo. Mas o Martin Vasquez não Nossa, velho. Não, e o Lau Pedro Sete Câmara dando a entender que Guénon não era a boa influência que o Girard já refutava ele. Mas ele esqueceu o fato de que o Olavo recomenda o Girard, não o Guénon. Mas eu acho que nem é o Olavo que está em questão, aí é o Ernesto. Sim, mas ali ele estava falando pro Lavosfera em geral. Ele estava falando para o Lavosfera, estava celebrando o Ernesto. Mas, cara, eu até achei um comentário oportuno. Não, com certeza. Pelo menos oportuno. De, cara, é o seguinte, o cara lá é ignorando, não sei, citou Guénon, legal. Mas tem outro, se ele citou Guénon e é discípulo do Guénon, da Tarica do cara, leiam o Girard, porque ali tem um contraponto interessante. Sim. Eu achei bom, cara. Até eu não sabia que o Girard oferecia um contraponto à visão guénoniana, assim. Eu sabia que tinha essa relação. É um cara que eu vou pesquisar. Eu tenho quantos livros do Girard lá, nunca parei para estudar de fato, um só. Eu também tenho. Eu vi só aquele sacrifício. E, cara, o Olavo já deu o caminho das pedras para se estudar Guénon, já deu. Claro, tem que pegar ali um montoado de coisas que deu aqui, lá, fazer como eu fiz e fazer um curso, ler aquele ensaio, ler mais uma meia dúzia de artigos. Ok, tá ali, cara. Vai ler Guénon sabendo que o cara é um canalha em alguns aspectos fundamentais, mas é um cara muito bom em outros aspectos que vale a pena ser aproveitado ali, que é basicamente a crítica dele do mundo moderno. O diagnóstico dele do mundo moderno é muito bom. É muito bom. Não a receita. Isso, exatamente, porque a receita dele é filha da putice. Ele vai dizer que... Aí entra no gnosticismo, entra... Ele falou no último agora que ele fez esse comentário pro Reinaldo, ele falou, né, do problema do Guénon ali, né? Tem um trechinho que ele fala. Né? Sim, ele fala que o Guénon nem se refere a Deus, é o não ser, que ele chama a teoria do não ser, aquela coisa. Que Deus estaria com... Como é que é? Teria uma face para a terra, mas teria uma parte escondida. Que existem distinções esoterismo e exoterismo.
E mais que isso, É. o Guénon é um defensor dos princípios, da metafísica dos princípios. Tradicional. E ele conceitua isso. Metafísica dos princípios não é religião. A religião já é uma deformação, ou melhor, é uma forma imperfeita dos princípios metafísicos. Então, por isso que o Guénon é um metafísico. Ele não é um filósofo, ele é um metafísico. E onde é que está essa metafísica dos princípios que é superior às religiões? É o hinduísmo, lá as categorias metafísicas da filosofia, da metafísica hindu. Aquilo ali é sabedoria e conhecimento de princípios. O resto é deformidades, até podem ser deformidades boas, mas perto da metafísica pura, que é o conhecimento tradicional, é um conhecimento, uma expressão já imperfeita. Então é isso, ele vai dizer que o catolicismo foi legal na Idade Média, foi legal, mas ainda é apenas uma forma capenga, imperfeita, dos princípios metafísicos que eu sou representante aqui, venho aqui para o hindu, busco o hinduísmo. Tem uma situação do Olavo, ele fala que a ideia de Deus é uma personalização distorcida dessa ideia da tradição. Sim, exatamente, porque o Guénon defende os princípios metafísicos, não é Deus. Deus é outra coisa. O Guénon é conceitos chaves dele, os princípios, ou a metafísica, ou a tradição, ou o conhecimento tradicional, tudo a mesma coisa. Não fala em Deus, não fala em religião. Ele está falando em metafísica, falando em princípios, conhecimento tradicional, que é diferente. E ele vai largando isso no Oriente e Ocidente, mais na segunda parte, ele vai largando isso de modo até te despertar o interesse. Porra, ele estava falando até agora em metafísica e eu estava associando com a minha religião cristã. Mas no fundo não é. A minha religião cristã já é uma forma bem degenerada dessa metafísica que o Guénon está falando o tempo todo. Opa, tem que conhecer essa metafísica do cara. Mas aí já não entra... E aí ele vai ter convidando, sabe? Não entraria a teoria neoplatônica dizendo que na verdade todas as religiões assim, têm seus deuses lá, que daí no fim das contas na metafísica seria tudo na mesma mônada? Não chegaria a entrar nesse... O Chuon tem o livro, né, do Unidade Transcendental das Religiões daí, né? Mas tem influência, acho que... Parecido com isso. Tem influência... É parecido. Mas acho que é platonismo. É parecido com isso aí. Porque o tradicionalismo do Guénon e do Chuon é isso, né? As religiões são caminhos numa montanha, caminhos diferentes, que conduzem a Deus. Vamos chamar de Deus. Mas o Guénon vai dizer que conduz a metafísica, não é a Deus, que é o conhecimento tradicional, que é do Platão, no platonismo. É isso aí. Então, assim, o Guénon ele é muito esperto, muito hábil, ele tem 20 livros escritos, ele vai soltando as linhas, sabe? Aí tu pega uma linha, tu puxa, aí tu puxa outra, sei lá, ele vai te levar onde ele quer te levar. Daqui a pouco tá todo enrolado naquelas linhas. Daqui um pouco. E eu penso assim, velho, se o cara, eu penso, vou ler Guénon, porque o cara é bom, ele fala em tradição, religião, filosofia, e vai ler isso aí, cara, assim, desavisado, ele te engole mesmo, velho. Quando tu vê, tu tá indo pra Índia conhecer o hinduísmo, quando vê, tu tá malucão, assim... Tá aí pra essas coisas aí, velho, porque ele te chama pra esses lados. Por que eles dizem que o Olavo é cria do Guénon, então? Porque é contrário do que o Olavo fala. Porque existe... Mas tem outro, nota são aspectos, mas não que o Olavo... porque existe assim, ó, existe ele saiu disso. uma corrente católica perennialista, que os caras são católicos, etc e tal, estão lá, mas no fundo eles não praticam, e a filosofia ou a teologia dos caras, enfim, não é genuinamente católica, ela é perennialista, tá ligado? Ele é católico, ele reza Pai Nosso, ele reza Ave Maria, ele comunga, ele toda semana, ele se confessa todo mês, tudo perfeito, sabe tudo de cristianismo, de história da igreja, mas ele é o tal do perennialista, que é o que alguns querem dizer que o Olavo seria. Ele é um cara que está aqui raptando católicos, mas um catolicismo ao seu próprio título, sabe? Mas é uma coisa assim, cara. A minha crítica a essa ideia é que justamente as críticas ao perennialismo que eu conheço, eu aprendi com o Olavo. E essa atração que o Olavo exerce é justamente para sair disso. Eu percebo dessa forma.
inclusive até com o Fox. Um ponto que certos católicos tradicionais, malucos, criticam o Olavo, que o Olavo diz que o cristianismo não é doutrina, né? O cristianismo é um fato real. E o pessoal diz, não, o cristianismo nasce com uma doutrina. Jesus fala dos meus ensinamentos, no Sermão da Montanha, papapá. Então, quer dizer, quando o Olavo fala ali que não existe doutrina, que Jesus não deixou doutrina, já é esse tal de catolicismo à moda Olavo de Carvalho. E não é o mesmo catolicismo do catecismo, não é o mesmo catolicismo dos papas. Isso me parece uma incompreensão do que ele disse aí. É que nem dizer assim, ó, tipo, a gente não acredita nos apóstolos porque está na Bíblia. A gente acredita na Bíblia porque ela contém o testemunho dos apóstolos. Seria eu acho que uma questão de linguagem isso. Entende? Tipo, por exemplo, porque outras, no sentido de que não é só uma doutrina. Porque ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz do fato que a religião cristã surgiu de um fato, da pessoa. E que a partir daí foi criada toda a doutrina e não de uma coisa pronta, uma coisa que foi se desenvolvendo. Isso que Foi se construindo, isso o Olavo fala. E ao mesmo tempo, o Olavo também fala muito claro, não tem que obedecer a doutrina da igreja. Por quê? Primeiro, porque tem que obedecer. Ele até fala assim, ó, uma coisa que é muito bom é o catecismo, se tu for ler, porque ali vai te poupar séculos de bateção de cabeça. É só tu seguir por ali. A escolástica toda, que foi uma bateção da cabeça, está já sintetizada, teoricamente. Isso eu Bacana, vou falar. bacana. E outras coisas que eu ouvi ele falar, assim, por exemplo, por que um católico não pode ser maçom? Porque a igreja diz que não, ponto. E ele fala, mas o protestante pode, porque lá, entendeu? Ele falou, mas, tipo, isso aí eu aprendi só com o Olavo, não tem outra fonte para ser contra o perennialismo do que o Olavo. Argumento que tu falou, da minha. Não é, mas eu a gente também tem... tive essa experiência, assim, desses pontos que tu tratou aí. O que acontece? Tem trechos que o Olavo fala isso. O Jesus Cristo não deixou nenhuma doutrina. Quando perguntaram para ele, o que eu conto lá para os caras? Diz o que tu viu. O Olavo frequentemente fala isso, quer dizer, realmente, o Jesus Cristo não disse, vocês vão lá e falam isso, né? Tipo, primeiro, é isso que é uma ênfase do Olavo, que alguns desses católicos, nem sei se dá para chamar de tradicionalismo no sentido genuíno, mas pelo menos os trash que tem aí, que ele é um perennialista por causa disso, daquilo, mas são nuances, tá ligado? Que quando os caras são muito malucos, essas nuances tornam-se essenciais. Mas enfim, só para dizer que essa discussão existe e muito forte no meio católico tradicionalista brasileiro. Isso eu já percebi. Os caras zombam dele, zoam, condenam, atacam, tem vídeos no YouTube, tem palestras, aí vocês vão pesquisar, isso aí tem um monte de coisa. A turma, em suma, a turma ligada à escola do Fideli, como é que é o nome desse? Orlando Fideli. Do Orlando? O grupo dele lá tem uma palestra sobre isso. Sobre as críticas do Orlando Fideli lá, aí ele lembra uma aula do COF, lá pela 20 e poucos, Vocês já chegaram a ver essa crítica do Fideli? Do Fideli não, eu vi o Olavo respondendo a crítica, mas não assim. O debate do Olavo com o Fideli, se tu botar num livro, deve dar facilmente 300 páginas. Mas ele não chega a diminuir, ele não fala assim, tipo, que ele fala do Reinaldo. Ele fala assim, do tipo assim, que o Fideli não compreende ele, que ele não está falando como teólogo, mas como um filósofo que está trabalhando e tal. Ele não chegou a dizer, não, o Fideli está errado, não, ele só está falando do ponto de vista doutrinário e teológico da igreja. Ele não fala o nome da igreja. Isso aí. Que o Olavo fala. Isso aí. Tanto que eu aprendi muito com o Fideli nos vídeos dele, conheci ele por causa do Olavo. Sem dúvida, cara. Na História Essencial da Filosofia, ele tem uma aula que eu acho que é sobre cristianismo, se eu não me engano, que ele aborda essa questão da doutrina e do próprio Cristo. Olha, se eu for acreditar na doutrina, assim, a doutrina vai me embananar, porque eu vou entrar em contradição lendo aquela porcaria ali e não vou sair nunca mais. Então eu prefiro acreditar no próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Não tem. Uma pessoa assim que aprendeu a ler já consegue perceber isso. Eu concordo com isso. Mas eu também vejo que na tradição da igreja
não existe nenhum momento que Jesus não nos deixou doutrina, e o Olavo fala isso. Então eu vejo que tem um problema aí. Pode ser um problema de ordem secundária ou terciária? Pode. Não fazer tempestade em copo d'água acho que seria prudente. Mas, e tem um problema aí. Eu falo enquanto filósofo, tudo bem. Só que enquanto filósofo você começa a estar em desacordo com a igreja, ok? Está desacordo? Está em desacordo. Então não dá brecha para achar coisa. Tá. Claro. Isso aí. Só que esses católicos Isso é aquela coisa da chato pra filosofia caralho. viva, né? Cara, tem uns tradicionalistas chato pra caralho. Ou são gurizados de 20 e poucos anos, ou são mais velhos já contaminados. Você tem Que são chato pra que caralho. pode ter conclusões, opiniões, teologias erradas, quanto menos o Olavo. Entendeu? Quanto você tem santo canonizado que estava errado sobre alguma coisa, porque o Olavo não pode. Tem que dar o benefício da dúvida. Um dia eu fui falar com um padre aqui, ele... Meu Deus, Daí eu como disse é pra ele que foi a experiência? eu disse pra ele que eu... Foi falar do quê? Como é que você planta alface? Não. Foi você confessar? Eu fui tentar me confessar, mas não me confessei. Aí ele... conversei um pouco com ele, né? Ele estudava Heidegger aqui em Santa Maria. E daí falei que eu era aluno do Olavo, que eu estudava Olavo, não sei o que, ele conhecia, né? Eu disse, não, tá, beleza, não sei o que. E daí ele falou o seguinte, olha, se tu tá meio, assim, descrente espiritualmente, essa coisa assim, o Olavo não vai te ajudar nisso, por quê? Tu não vai poder ler o Olavo como doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja é aqui, eu vou te dizer o que é, e tu vai seguir os passos, isso aqui, e é assim. Agora, se tu vai estudar ele... Você está falando em catecismo. e absorver ele como doutrina da igreja, tu vai estar fora. Bem assim. Não, tá, nesse ponto eu entendo. Que vai entrar em desacordo em muitos pontos, vai entrar, mas... Cara, eu também acho que isso é super Mas aí- tranquilo também. eu eu acho que não... O Olavo concorda com isso. E a própria tensão do negócio. Eu acho que essa insurreição contra o Olavo, como um perverso que está desvirtuando almas, cara, existe uma galera falando isso, escrevendo isso, dando aula sobre isso, cara. Os caras se dedicam a destruir o Olavo, cara, como um desvirtuador de almas católicas. Isso é tão absurdo. Pesquisem sobre isso. Tem muita gente surgindo, assim, levando o catolicismo, o cristianismo ao debate público por causa do Olavo. Mas é um catolicismo perennialista. Eles dizem isso. Mas, o que o Olavo diz para ti lá e tem que participar, mesmo que o padre seja um comunista, um viado, tem que participar e ele tem autoridade sobre ti no sacramento. Isso o Olavo fala isso, tá ajudando ou tá atrapalhando a igreja? Você O cara não vai na igreja do Olavo. Se olhar pelo critério dos frutos, o Olavo está dando muitos frutos bons e esses caras não vejam muito. Eu concordo. Mas é uma reação, tem um que de histeria, velho. Os caras são conhecedor, tudo bem, mas aí cai numa histeria anti-Olavo aí. Às vezes até ciúmes por não. Pode, ego, guerra de ego. Não ser o cara que mais existe? Certeza, mas O que mais existe, né, cara, é lutas de egos. Eruditas, mas é lutas de egos. Invejas. Eruditíssima, alto nível de discussão, o que tem em jogo. Mas se os debates da sociedade for Olavo e os tradicional, tá bom. Sem dúvida. Pra quem saiu de Lenin e Trotsky, né? Nossa. É uma mudança de 360 graus, né? Falou um matemático. Marx e Um poeta de entendimento que fala isso, né? Poeta, filósofo, sociólogo. poeta de Nietzsche. Isso, uma mudança de 360 graus. O Nietzsche é outro cara que é bom no diagnóstico. Porque ele Foi contigo que eu falei, né? não acho. Te pedi lá que ele era um cara reconhecido pelo diagnóstico da crise do mundo moderno. Também é. Falando nisso, não dá para mencionar. Não. Aqui nesses capítulos aqui que tu tá vendo, esses últimos 2 encontros, e nesse também, nós
estamos dentro da seara da decadência do mundo moderno. O Olavo está falando lá que autores, fenômenos do mundo moderno que explicam uma decadência. Nós estamos tratando aqui da decadência do mundo moderno nesse momento. Não estamos falando da gloriosa história do mundo moderno, não, é da decadência da história do mundo moderno. Voltando. Sobre a obra do Olavo ali, né, tipo, uma coisa que eu pensei agora, a gente sabe que o Olavo teve esse momento lá nas taricas, das coisas tenebrosas, e teve o momento do Olavo católico. E daí, só que ele fez um corte ali nos livros dele, daqui pra cá não conta. Ele fez esse corte, né? Mesmo quando ele separou, recentemente naquele vídeo, ele botou os livros na mesa, não tinha nenhum dessa fase anterior. E ele fez o corte ali. Mas... A noção não era cultural, né? Exatamente. Depois ele disse que antes eram coisas mais pessoais e que está superado. Mas, no mundo real não existe esse corte. No mundo real, se tu perceber, tu olhar, por exemplo, o livro atual e o livro lá dos anos 80, o texto, tu percebe. Mas, no mundo real, é gradual. E quando tu está no jardim, até no imbecil coletivo, tu percebe essa influência peregrinista. Mas quando tu vai ver no cofre, tu já não vê isso mais. Vou dar um exemplo aqui mais contundente. Em 2016, um ano atrás, um ano e meio, o Olavo deu curso de esoterismo. Acho que foi nesse curso que ele diz de novo, em 2016, já com 80 e tantos anos de idade quase, que a metafísica do Shuon, da unidade transcendente das religiões, é corretíssima, o Olavo fala. Esse insight de que existe essa unidade transcendente do Shuon é correto e tudo mais. Tem um problema também nela, muito grave, que o Olavo rejeita, não lembro exatamente o que é. Mas a tese geral dessa unidade, que é o título do livro do cara, Unidade Transcendente, é corretíssima. Isso aí é escandaloso para o católico. E para os tradicionalistas nem se fala. Então, quer dizer, eu vou dizer, agora, hoje, o Olavo tem elementos que a gente pode se dizer de uma cosmovisão perennialista ainda. Pronto. Viu? Mas essa cosmovisão que pode ser considerada perennialista, essa eu também tenho, mas nós é por outro caminho. Por exemplo, nesse curso, o Olavo fala isso. Existe essa unidade transcendente das religiões, por quê? Porque todas as religiões podem ter algum elemento aproveitável, mas a salvação da alma é exclusividade do cristianismo, do catolicismo, pela pessoa, o sacrifício, que as outras religiões nem sequer se arrogam essa coisa. E, por exemplo, isso é uma coisa que pode ter, por exemplo, lá na Bíblia, lá no livro de Atos, tem um trecho que ele fala do Deus desconhecido. Como é que é o nome do cara lá? O Estevão, né? O mártir lá. Ele chega lá no lugar onde tinha todos os deuses de várias culturas e tinha um lugar vazio ao Deus desconhecido. E daí ele fala assim, eu vim anunciar esse aqui, o Deus que vocês, sem conhecer, adoram, o Deus que a humanidade busca como se tateando no escuro. Eu vejo esses elementos de verdade, os religiões, como a humanidade tateando no escuro, procurando o Deus verdadeiro. E eu entendi dessa forma, como essa unidade que existe, porque existem elementos verdadeiros. Senão não existiria até tantos princípios universais como... dentro das religiões. Mas, hoje é bem claro, só a pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que salva a alma para a eternidade. As outras nem sequer falam sobre isso. Tipo, a tradição do Venom, tu morreu, tua memória vai se diluir na tradição da humanidade e tal, mas a tua pessoa não é eterna, tua pessoa não vai transcender o tempo, nesse sentido, assim. Eu acho o Olavo é uma chave de leitura para entrar nesse mundo aí fantástica. Eu acho, até porque eu estou passando por isso, tenho lido e começado a ler isso aí e usado o Olavo como guia. O Olavo aqui ele diz pro cara que o cara vai dizer isso, vai ter que conduzir para o Islã, quer te conduzir para o Islã, então vai lendo, mas a hora que tu vê que tem essa coisa aí, tu acende a luz vermelha. Que ali já é
o agente Guénon e não mais o filósofo, o metafísico. Mas assim, ó, cara, Oriente e Ocidente do Guénon, que é o primeiro livro dele sobre o diagnóstico da decadência do mundo moderno, é um livro arrebatador, cara. Poderosíssimo, assim, ó. Umas análises da filosofia moderna, do ambiente intelectual moderno, do nosso cientificismo, do nosso materialismo, do nosso rompimento com a tradição, para usar a expressão dele mesmo, que é arrebatador, velho, arrebatador, assim, cara. Tu vê o cara, ao mesmo tempo que ele começa a enaltecer o Oriente, né, cara? O Oriente é o repositório da metafísica, o repositório da tradição. O Oriente olha para nós ocidentais e dá risada, nos chama de infantis, tudo isso o Guénon fala também. E aí tu tem que saber, bom, até pode ter coisas elevadíssimas e de valor lá no Oriente, mas o próprio Lavo falou, o Guénon está pegando assim a podridão do Ocidente e está pegando o que é bom no Oriente e botando lá, vamos comparar. Então, aí é fácil. Aí fica mais fácil, né? Não, daí sim, isso é absurdo. Mas quando eu me referia a valores, assim, eu pensei assim, ó, se uma religião lá, numa montanha da Ásia, lá ensina que matar é errado e o Cristianismo ensina, são elementos de unidade. É isso que eu me refiro. Sim. Não, e mais que isso, o próprio Lavo fala que a própria noção que 2 mais 2 é uma verdade metafísica. 2 mais 2 é 2 mais 2 é 4. É uma verdade metafísica no catolicismo, no ocidente, no muçulmano, no hindu, todas. Então, essa é uma espécie de unidade transcendente, né? Pelo menos que o Olavo diz que, bom, nesse sentido tem valor essa ideia do Geometria também. Geometria, enfim, coisas que estão apodíticas. Talvez elas também estão fora da expressão religiosa, né? A unidade transcendente das religiões não está no aspecto religioso. Eu nem li Schuon, não sei também nem como é que é essas categorias para discutir e tal, mas... eu também não... Esse daí essa questão do Oriente e Ocidente também está no crítico moderno, né? Ele dá uma enaltecida ali no Oriente, né? E fala que essa imagem do Oriente que é vendida aqui no Ocidente é caricatural, né? Ele analisa isso, ele fala, bom, os ocidentais orientalistas que vão lá estudar e que são lá pós-doutor em Cambridge, que são orientalistas, eles falam assim, ó, é bizarro que esses caras falam do Oriente, é uma caricatura ocidentalizada do Oriente, ou seja, tipo assim, eles medem o Oriente a partir de sua própria estatura, que é baixa, no caso. Então, o Guénon se dedica um pouco a analisar também esses orientalistas ocidentais. O Sr. Capra. E depois ele começa a convidar o cara, assim, para prestar atenção nas riquezas do... E o pessoal daqui tem muitos aí que querem buscar essa unidade espiritual e querem muito ir para a Índia, né? Mas daí nós aí já estamos falando desse movimento de Nova Era, né? Que a Nova Era é uma degenerescência total do que é o esoterismo guénoniano, por exemplo. O Guénon já é um crítico da Nova Era, né? Crítico do ocultismo, crítico desse esoterismo Nova Era. Se os Beatles fizeram é porque é certo, né? Se os Beatles foram lá pra Índia, lá, né? Porque é isso, certo, né? Mais ou menos isso. Tomar banho nos rios de merda lá, né? Então tá, vamos fechar por hoje. O capítulo 9 dado por encerrado oficialmente, e o próximo encontro, dia 8 de dezembro, nós discutiremos o último capítulo do Jardim, capítulo 10. Dia 8? 8 de dezembro. Na Europa está tendo uma